No jantar de Natal, derramei uma taça de vinho de R$ 10.000 no vestido da sogra do meu filho. Ela me deu um tapa na cara e me expulsou aos berros, enquanto todos riam. Naquele momento, humilhada diante da família inteira, eu ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Mas algo dentro de mim sussurrava que aquilo não era sobre o vinho. Era sobre algo muito maior. E naquela mesma noite, quando o telefone tocou na madrugada de Natal, eu descobriria que algumas traições são tão profundas que mudam para sempre quem somos. Antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Mariana. Tenho 64 anos, sou viúva há 7 e moro sozinha numa casa antiga no centro da cidade. Uma casa que já foi lar de 3 gerações da nossa família. Quando digo que moro sozinha, não significa que estou só. Tenho meus 2 filhos, embora hoje eu perceba que talvez devesse dizer que tenho apenas um. Eduardo é meu filho biológico, 38 anos, casado há 5 com Renata. Lucas, meu filho do coração, tem 35. Adotei Lucas quando ele tinha apenas 3 anos, depois que o marido da minha melhor amiga morreu, e ela não conseguiu cuidar dele sozinha por problemas de saúde. Hoje ela também já se foi. Lucas é meu filho tanto quanto Eduardo. Nos últimos 2 anos, desde que Eduardo começou a trabalhar na construtora da família de Renata, nossa relação mudou. As visitas ficaram raras, as ligações mais curtas, os abraços mais frios. E começaram as conversas sobre a casa. Minha casa fica num terreno de esquina, de frente para o Parque da Redenção. É um lote grande, numa área onde todos os vizinhos já venderam suas propriedades para construtoras. Prédios de luxo brotam ao redor como cogumelos depois da chuva. Mas eu resisti a todas as ofertas. Não é teimosia, como Eduardo passou a dizer. É amor. É história. É a certeza de que algumas coisas não têm preço. Foi nesse terreno que plantei roseiras com minha sogra. Foi na varanda que meu marido tomou o último café da manhã antes de partir. Foi naquele quintal que Eduardo e Lucas brincaram de bola, construíram cabanas, riram até a barriga doer. Como eu poderia vender tudo isso por dinheiro? As propostas começaram há 1 ano. Primeiro foram educadas, depois insistentes. A última veio com uma pressão diferente, mais pessoal. Eduardo me ligou dizendo que precisávamos conversar sobre meu futuro, sobre decisões sensatas. Renata mandou mensagens falando sobre quanto dinheiro eu poderia ter, sobre viver meus últimos anos com conforto, como se conforto fosse medido em zeros numa conta bancária. O convite para o Natal veio no início de dezembro. Eduardo ligou com aquele tom de voz que eu conhecia desde que ele era criança, o tom que usava quando queria algo. Disse que seria especial, que a sogra dele estaria lá, que precisávamos começar o ano com o pé direito, resolvendo pendências. Pendências. A palavra me gelou a espinha. Tentei recusar gentilmente. Disse que poderia preparar a ceia na minha casa, como fazíamos antigamente. Mas Eduardo insistiu. Renata pegou o telefone e praticamente implorou, dizendo que já tinha comprado decoração especial, que seria a última vez na casa deles antes de uma grande mudança que planejavam. Algo no tom dela me incomodou, mas aceitei o convite. Lucas ligou no dia seguinte. Ele mora num apartamento pequeno, trabalha como professor de história numa escola estadual. Não tem o dinheiro que Eduardo tem, não dirige carros importados nem usa relógios caros. Mas tem algo que Eduardo perdeu pelo caminho: integridade. "Mãe, eu não gosto disso", ele disse, a voz carregada de preocupação. "Você não acha estranho esse convite tão formal? Tão insistente?" "Filho, é Natal, é família." "Exatamente", ele respondeu. "E família não precisa de convites formais. Família se reúne porque quer, não porque está planejando algo." Tentei afastar os pensamentos ruins. Preparei uma sobremesa especial, o pavê de chocolate que Eduardo sempre adorou. Escolhi uma roupa simples, mas bonita. Na véspera, passei a tarde inteira cozinhando, colocando amor em cada camada daquele doce. Lucas ofereceu carona, mas recusei. Ele mora longe da casa de Eduardo. Não queria dar trabalho. Então, peguei um Uber na noite do dia 24.
A casa de Eduardo e Renata fica num condomínio fechado, daqueles com segurança particular e portaria eletrônica. Quando o porteiro me deixou passar, senti um aperto no peito. Havia muitos carros estacionados, muitas luzes, muito barulho para uma simples ceia de família. Toquei a campainha segurando o meu pavê como se fosse um escudo. Renata abriu a porta. Estava impecável, vestido de festa, maquiagem perfeita, sorriso que não chegava aos olhos. Dona Mariana, que bom que chegou! Entre, entre! Entrei na casa cheia de gente que eu não conhecia. Eduardo veio me cumprimentar com um beijo rápido na bochecha, já virando para atender outros convidados. E então eu a vi. Vilma estava sentada na cabeceira da mesa, como se fosse a dona da casa. A mãe de Renata, a dona da construtora Imperium, uma das maiores de Porto Alegre. Uma mulher que construiu um império sobre concreto e ambição. Ela me olhou de cima a baixo, aquele olhar que conhece o preço de tudo e o valor de nada. Ah, a Mariana, disse sem se levantar. A dona da casinha que está impedindo o progresso de um quarteirão inteiro. Senti o sangue gelar nas veias. Lucas chegou 15 minutos depois. Vi o alívio nos seus olhos quando ele entrou e me viu ali, sozinha num canto, segurando uma taça de água como se fosse uma boia. Mãe, ele sussurrou, me abraçando. Qualquer coisa, a gente vai embora. Eu deveria ter ouvido meu filho. Deveria ter saído naquele exato momento. Mas como eu poderia imaginar o que estava por vir? A mesa estava posta como num banquete de reis. Prataria reluzente, taças de cristal, arranjos de flores que pareciam custar mais que minha conta de luz de um ano inteiro. Renata tinha caprichado na decoração, mas havia algo artificial naquilo tudo. Beleza sem alma, como diria minha avó. Sentei onde me indicaram, entre pessoas que não conhecia. Lucas ficou do outro lado da mesa, os olhos fixos em mim como um guarda atento. Eduardo estava na outra ponta, ao lado de Renata, evitando meu olhar. Vilma dominava a conversa. Falava alto, ria mais alto ainda, contava histórias sobre seus empreendimentos como quem narra conquistas militares. Cada prédio construído era uma vitória. Cada terreno adquirido era um troféu. Sabe o que eu sempre digo? Ela anunciou, erguendo a taça. Porto Alegre precisa de modernização. Essas casas velhas, esses terrenos mal aproveitados, são um desperdício. Uma única família morando onde poderiam viver 50, 100 famílias é egoísmo. Senti todas as cabeças se virarem para mim. Claro, Vilma continuou, fingindo não perceber o constrangimento. Algumas pessoas têm apego irracional ao passado. Não conseguem entender que o progresso é inevitável, que ficar parada no tempo é patético. Lucas largou o garfo com força. O barulho ecoou pela sala. Com licença, disse, a voz tensa. Mas algumas coisas têm valor que vai além do dinheiro. Ah, o filho adotivo! Vilma sorriu com veneno. Que lindo, defendendo a mamãe. Mas você entende de negócios, querido? Entende de valor de mercado? Ou só entende de história? A última palavra foi dita com desdém. Lucas ensina história. Para Vilma, isso era equivalente a ensinar a ser pobre. Renata serviu o vinho. Fez questão de mostrar a garrafa para todos, anunciando o preço como quem anuncia um prêmio. 10 mil reais. Uma garrafa de vinho importada especialmente para aquela noite. É um investimento, ela disse, olhando para mim. Depois do jantar, Vilma me chamou. Dona Mariana, ouvi dizer que você recebeu uma nova proposta da minha empresa. 15 milhões pelo terreno. Você sabe o que poderia fazer com esse dinheiro? Viajar o mundo. Comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar, viver sem preocupações. Eu vivo sem preocupações, respondi calmamente, na minha casa. Sua casa, ela repetiu, cada sílaba pingando escárnio. Aquela construção antiga, com infiltração, com encanamento velho, com memórias. Memórias não pagam contas, querida. Memórias não têm preço, eu disse. Vilma riu. Uma risada alta, performática, cruel. Tudo tem preço, minha cara. Tudo.
E o preço da sua teimosia está ficando muito alto. Para você e para sua família. Olhei para Eduardo. Ele estava pálido. Eduardo, eu chamei. Filho, você vai ficar aí quieto enquanto sua sogra me desrespeita? Ele abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Mãe, a dona Vilma só está... Ela só quer o melhor para você. Para nós. Para nós. Compreendi tudo naquele momento. Meu filho tinha escolhido um lado. E não era o meu. Renata apareceu para servir mais vinho. Passou por trás de mim, muito perto. Senti seu perfume caro, enjoativo. Ela estava servindo Vilma quando aconteceu. Troquei minha taça de mão. No exato momento, Renata tropeçou. Vi em câmera lenta. O braço dela batendo na minha mão empurrando a taça, o vinho vermelho, caro, caríssimo, voando em arco perfeito e caindo sobre o vestido verde de Vilma. O silêncio foi absoluto. Depois, o inferno. Sua idiota! Vilma gritou, levantando-se. Sua velha incompetente, olha o que você fez. Foi sem querer, eu disse, levantando também. Foi um acide. O tapa veio antes que eu terminasse a frase. Forte, na minha bochecha esquerda, fazendo minha cabeça virar para o lado. Senti o gosto de sangue na boca. Saia da minha casa! Vilma berrou. Saia agora! Essa não é sua casa, Lucas disse, já de pé. Essa é a casa do Eduardo, meu irmão, que aparentemente esqueceu quem é sua mãe. Lucas, Eduardo finalmente falou, não piora as coisas. Piorar? Lucas riu sem alegria. Como poderia piorar? Isso foi proposital. Você está louco, Renata disse, mas seus olhos brilhavam. Olhei para Eduardo, para meu filho, para o menino que eu embalei em noites de febre, que eu ensinei a andar, a ler, a amar. Foi você, eu disse baixinho. Você sabia. Ele não respondeu. Não precisava. Velha teimosa, Vilma continuou gritando. Você e sua casa ridícula, atrapalhando um empreendimento de milhões, impedindo o progresso. Mas você vai ver. Nós vamos conseguir aquele terreno de um jeito ou de outro. Você vai ver. A verdade tinha escapado em meio à raiva. Não era sobre o vinho. Nunca foi. Era sobre minha casa, sobre meu terreno, sobre a ganância que não conhece limites. Lucas me pegou pelo braço. Vamos, mãe. Agora. Peguei minha bolsa. Meu pavê estava intocado na mesa. Todo aquele amor desperdiçado. Passei por Eduardo. Ele continuava parado, olhando para o chão. Feliz Natal, filho, eu disse. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas ele não disse nada. Lucas me levou para fora. O ar frio da noite me acertou como um soco. Entrei no carro dele tremendo. Não era frio. Era a compreensão lenta, dolorosa, de que meu próprio filho tinha escolhido o lado deles por pura ganância, ambição e um desejo de ser aceito por aquela família de concreto e crueldade. Mãe, Lucas disse, dirigindo, eu sei de coisas que você precisa saber. Olhei para ele e disse, não hoje, eu pedi. Por favor, não hoje. Mas a noite estava começando. E a verdade, quando chega, não pede licença. Durante o caminho pelas ruas desertas de Porto Alegre, nenhum de nós falou. O rádio estava desligado. Apenas o som do motor e, ocasionalmente, fogos de artifício anunciando celebrações alheias ao meu sofrimento. Quando chegamos, minha casa estava às escuras. Tinha saído com tanta esperança, com tanto amor no coração. Voltava com a bochecha ardendo e o peito vazio. Lucas estacionou, desligou o carro, mas não saiu. Mãe, ele começou, as mãos ainda no volante. Eu não queria falar sobre isso hoje. Não queria estragar seu Natal mais do que já foi estragado. Mas há coisas que me preocupam. Lucas, filho, estou cansada. Eu sei, mas preciso dividir isso com você. Ele respirou fundo. Há alguns meses, comecei a notar mudanças no Eduardo. Não era só o trabalho na construtora. Era algo mais. Uma obsessão com seu terreno, com o valor dele, com esse projeto que a família da Renata tem.
Comecei a prestar atenção, a observar. Lucas desviou o olhar, desconfortável. Tenho alguns amigos que me ajudaram a entender certas coisas. Um que trabalha no cartório, outro advogado. Fiz algumas perguntas discretas. Ele hesitou, como se não tivesse certeza de continuar. A construtora Imperium comprou todos os terrenos da sua quadra, mãe. Todos, menos o seu. E o seu lote, ele é especial. De esquina, de frente para o parque. É a peça que falta no quebra-cabeça deles. Meu estômago se apertou. O que você está querendo dizer? Não tenho certeza de tudo ainda, Lucas admitiu, a voz carregada de frustração. Mas há algo errado, muito errado. Eduardo mudou demais depois que começou a trabalhar lá. E hoje, essa armação com o vinho, a forma como Vilma reagiu, como todos riram. Você acha que foi proposital? Tenho quase certeza. Vi a Renata se posicionar, vi o jeito que ela tropeçou. Foi calculado demais para ser acidente. Senti um frio percorrer minha espinha. Mas por quê? O que eles ganhariam com isso? Lucas apertou o volante, claramente lutando com algo que não queria dizer. Ainda estou tentando entender. Mas, mãe, promete que vai ter cuidado? Que não vai assinar nada sem me mostrar primeiro? Que não vai tomar decisões sobre a casa sem conversar comigo? Lucas, você está me assustando. É para assustar mesmo, ele disse, olhando nos meus olhos. Algo está sendo tramado. Não sei exatamente o que, mas sinto. E envolve sua casa, sua segurança, talvez até sua liberdade. Minha liberdade? Ele abriu a boca para explicar, mas parou. Deixa eu confirmar algumas coisas primeiro. Não quero te alarmar sem ter certeza. Mas, por favor, mãe, confie em mim. Fique alerta. Descemos do carro. Lucas insistiu em entrar comigo, em verificar se estava tudo bem. Preparei um chá na cozinha, onde, horas antes, eu tinha feito o pavê que ninguém comeu. Sentamos à mesa, aquela mesma mesa onde Eduardo e Lucas fizeram tantos deveres de casa, onde comemoramos tantos aniversários, onde rimos, choramos, vivemos. Eu sempre soube que ele tinha ciúmes. Eu disse baixinho. Ciúmes de você. Achava que eu te amava mais. Eu sei, Lucas disse suavemente. E talvez seja por isso que ele esteja se deixando levar por essa gente. Você acha que ele faria algo contra mim, conscientemente? Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Espero que não, mãe. Do fundo do meu coração, espero que não. Mas as pessoas mudam quando é oferecido a elas aquilo que sempre desejaram. E Eduardo sempre quis ser rico, importante, admirado. Agora ele está no meio de gente que promete exatamente isso, e não importa o preço. O telefone tocou, quebrando o momento. Era quase meia-noite. Olhei para o identificador. Eduardo. Não atendi. Tocou de novo, e de novo. Atende, Lucas disse, tenso. Pode ser importante. Atendi, o coração martelando. Mãe, a voz de Eduardo estava estranha, alterada. Você precisa ficar atenta. Aconteceram coisas hoje à noite, coisas que... Ele parou abruptamente. Ouvi vozes ao fundo, Renata gritando algo. Eduardo? Chamei. A ligação caiu. Olhei para Lucas assustada. Algo está acontecendo, ele disse, já pegando o celular. Algo grande. Antes que pudesse responder, o telefone tocou novamente. Desta vez, um número desconhecido. Atendi. Senhora Mariana? Uma voz masculina. Aqui é Dr. João Almeida, advogado. Lamento incomodá-la no Natal, mas há uma situação urgente que precisa ser tratada imediatamente. Quem é o senhor? Sou um advogado que esteve envolvido em um caso relacionado à senhora. E descobri coisas que a colocam em risco. Coisas que precisam ser discutidas pessoalmente. Posso ir até sua casa? Lucas me olhou, os olhos arregalados. Agora? Perguntei. Quanto antes, melhor. A situação é mais grave do que imaginam. Desliguei e olhei para Lucas. Parece que vamos ter respostas, ele disse, a mandíbula tensa. Finalmente. A noite de Natal estava longe de terminar.
Na verdade, ela estava apenas começando a revelar seus segredos mais sombrios. O Dr. Almeida pediu para nos encontrarmos, não amanhã, agora, na minha casa. É melhor conversarmos pessoalmente, ele disse. E quanto antes, melhor. Há desenvolvimentos que precisam ser tratados com urgência. 20 minutos depois, um homem de uns 50 anos batia à minha porta. Terno escuro, pasta de couro, olhar cansado de quem viu demais da natureza humana. Sentamos na sala. Lucas ficou ao meu lado, protetor, desconfiado. Vou ser direto. O Dr. Almeida começou abrindo a pasta. Há 2 meses, fui contratado pela construtora Imperium. O objetivo era claro, encontrar uma brecha legal para obter o terreno da senhora. Qualquer brecha. Ele pausou, olhando para mim com algo que parecia constrangimento. Estudei interdição, uso capião, desapropriação. Busquei todas as possibilidades. E durante esse processo, descobri coisas. Muitas coisas. Mostrou documentos. Contratos, e-mails, gravações. A construtora Imperium tem um histórico, ele explicou. Não é a primeira vez que usam táticas questionáveis para adquirir propriedades. Encontrei 7 casos nos últimos 5 anos. Idosos pressionados, famílias manipuladas, documentos forjados. Documentos forjados? Lucas se inclinou. Pois é, laudos médicos falsos atestando demência, testemunhas pagas para declarar que os proprietários estavam incapacitados. Até filmagens editadas para parecer que as pessoas estavam confusas ou violentas. Meu estômago revirou. No caso da senhora, ele continuou, o plano era mais elaborado. Seu filho Eduardo seria a peça central. Ele testificaria que a mãe estava perdendo a memória, que não conseguia mais cuidar da casa, que estava em risco. Com o depoimento de um filho, seria mais fácil convencer um juiz. Eduardo concordou com isso? Perguntei, a voz falhando. O Dr. Almeida suspirou. No começo, ele resistiu. Tenho e-mails onde ele questiona a ética do procedimento. Mas a pressão foi aumentando. Promessas de riqueza, ameaças veladas de que, se não colaborasse, perderia tudo. E Renata, ela é filha de Vilma. Foi criada nesse ambiente de ganhar a qualquer custo. Então o jantar de hoje, Lucas começou. Foi para criar evidências, o doutor confirmou. O vinho caro, a provocação, o momento planejado do acidente. Queriam te filmar, criar uma narrativa de que você estava instável, descontrolada. Renata tinha o celular posicionado para gravar tudo. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Mas algo deu errado, o doutor continuou. Ou melhor, algo deu certo. Para vocês. Ele mostrou seu próprio celular, uma conversa de WhatsApp. Há 2 semanas, recebi uma mensagem anônima. Alguém me enviou documentos internos da construtora Imperium, provas de fraude, de coação, de crimes. Eram tantas evidências que... Bem, que mudou tudo. Quem enviou? Perguntei. Não sei. O número era bloqueado, mas quem quer que seja conhece muito bem os esquemas da família. Lucas e eu trocamos olhares. O que você fez? Lucas perguntou. Investiguei, confirmei tudo. E percebi que eu estava sendo usado como parte de um esquema criminoso. Como advogado, tenho deveres éticos. Não posso compactuar com crime. Ele se recostou na cadeira. Liguei para Eduardo hoje à noite. Parece que foi depois do... incidente. Disse que tinha provas. Disse que o que eles fizeram com você, senhora Mariana, pode ser classificado como coação, agressão, formação de quadrilha para fraude. Disse que Vilma pode responder criminalmente e que Eduardo, como cúmplice, também. E ele? Minha voz era um sussurro. Entrou em pânico, completo. Disse que não sabia que era tão sério, que achava que era só negócios. Renata, pelo que entendi, começou a gritar com ele, culpando-o por ter arruinado tudo. O Dr. Almeida me olhou nos olhos. As investigações revelaram que outros terrenos foram adquiridos ilegalmente. Há denúncias de outros idosos, processos que podem ser reabertos. Se isso vier a público, a construtora Imperium não sobrevive. E todos os envolvidos podem ir para a cadeia.
O silêncio na sala era denso. O que acontece agora? Lucas perguntou. Isso depende da senhora Mariana, o doutor disse. Ela pode processar. Tem provas suficientes para destruir todos eles. Ou pode usar essas informações como proteção. Garantia de que nunca mais será incomodada, que sua casa estará segura, que sua família, bem, que o que resta dela aprenderá a respeitar limites. Olhei pela janela. Lá fora, as estrelas iluminavam o céu de Porto Alegre. Eu preciso pensar, disse. Senhora, o doutor se levantou. Não há muito tempo. Vilma é esperta. Quando perceber o tamanho do problema, vai tentar destruir provas, subornar testemunhas, fazer o que for preciso. Precisamos agir rápido. Depois que ele saiu, Lucas e eu ficamos sentados em silêncio. Mãe, ele finalmente disse, o que você vai fazer? Não sei, respondi honestamente. É meu filho, Lucas, mesmo depois de tudo, é meu filho. Ele escolheu te trair por dinheiro. Ele foi manipulado. Ele é adulto, fez escolhas. Eu sabia que Lucas estava certo, mas o coração de mãe não segue lógica. O telefone tocou de novo. Eduardo. Desta vez atendi. Mãe, ele soluçava, eu preciso falar com você. Por favor, deixa eu explicar. Por favor. Amanhã, eu disse. Você vem aqui amanhã, sozinho, sem Renata, sem ninguém. Eu vou, eu juro que vou. Desliguei. Lucas me abraçou. Você é forte demais para esse mundo, mãe. Não é força, eu disse. É só amor. Mesmo quando não é correspondido. Mas algo tinha mudado em mim naquela noite. Uma porta tinha se fechado. E quando uma porta se fecha, outra se abre. O amanhecer de Natal trouxe um silêncio estranho para Porto Alegre. As ruas vazias, as casas fechadas, as famílias reunidas em celebrações que, para mim, pareciam acontecer em outro mundo, distante e inalcançável. Lucas tinha dormido no sofá. Insistiu em ficar, preocupado com minha segurança. Quando acordei, ele já estava na cozinha preparando café. Dormiu? Perguntou. Não muito. A verdade é que passei a noite inteira revirando tudo na cabeça. As palavras de Vilma, o silêncio de Eduardo, o tapa que ainda ardia na memória mais do que na pele, e as revelações do Dr. Almeida que transformaram minha dor pessoal em algo muito maior e mais sombrio. Eram 8 da manhã quando o telefone tocou novamente. Eduardo. Mãe, eu estou indo aí. E preciso te contar uma coisa. Aconteceu algo esta noite. Algo grave. Meu coração acelerou. O que foi? É melhor eu contar pessoalmente. Estou saindo agora. Desliguei e olhei para Lucas. Ele está vindo. Meia hora depois, Eduardo bateu à porta. Quando abri, quase não o reconheci. Olhos vermelhos, roupas amarrotadas, o rosto de quem não dormiu e chorou muito. Mãe, ele disse, e desabou em lágrimas nos meus braços. Por instinto, abracei meu filho, mesmo depois de tudo, mesmo com a traição ainda fresca como ferida aberta. Lucas nos observava da sala, os braços cruzados, a expressão dura. Entra, eu disse, afastando Eduardo gentilmente. Sentamos os 3 à mesa da cozinha. Eduardo não conseguia me olhar nos olhos. Eu estraguei tudo, ele começou. Estraguei minha vida, estraguei a vida da senhora, estraguei tudo. Eduardo, o que aconteceu? Pressionei. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Depois que vocês foram embora ontem, Vilma estava furiosa. Não pelo vinho, mas... Ele pausou, engolindo em seco. Mãe, tem coisas que você precisa saber. Coisas que eu fiz, que nós fizemos. Respirou fundo. O jantar de ontem não foi só um jantar. Foi armado, planejado. O vinho, a provocação, tudo. Eles queriam... Nós queríamos criar uma situação onde você parecesse... Eu sei. Cortei. Minha voz calma, mas firme. Ele piscou, confuso. Como assim, sabe? Sei do plano todo, Eduardo. Sei da tentativa de me declararem incapaz.
Sei das consultas com advogados, sei de tudo. O rosto dele ficou pálido. Mas, como? Isso não importa agora, respondi. O que importa é que você estava disposto a fazer isso comigo. Ele ficou em silêncio por um momento, processando a revelação de que eu já sabia de tudo. Seus ombros caíram, como se um peso invisível finalmente o esmagasse. Eduardo assentiu lentamente, aceitando o peso da verdade. Depois que o Dr. Almeida ligou, tudo desmoronou. Ele continuou, a voz embargada. Vilma e Renata entraram em pânico. Começaram a me culpar por tudo, dizendo que eu tinha estragado o plano, que deveria ter sido mais firme com a senhora, que... Ele parou, respirou fundo. Eu tentei defender a senhora naquele momento, juro que tentei dizer que tinha ido longe demais, mas... Mas você não teve coragem, Lucas completou. Eduardo baixou a cabeça, envergonhado. Não, admitiu em um sussurro. Não tive. O silêncio pesou na cozinha por um momento antes dele continuar. Então recebemos a ligação do Dr. Almeida, como eu disse. Ele disse que tinha provas de tudo, que sabiam dos terrenos adquiridos ilegalmente, dos idosos coagidos, dos documentos falsos. Disse que podíamos todos ir presos. Ele pausou, limpando os olhos com as costas da mão. Vilma entrou em pânico. Começou a ligar para outros advogados, para contadores, tentando entender o tamanho do problema. E quanto mais ela investigava, pior ficava. Parece que tem um funcionário da construtora vazando informações há um tempo. Alguém de dentro que conhece todos os esquemas. Eduardo balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse. E as coisas começaram a desmoronar. Um dos idosos que foi forçado a vender entrou com processo essa semana. Outro ligou para a imprensa. Tem um jornalista investigativo que está preparando uma matéria há semanas. Tudo veio à tona ao mesmo tempo, como se alguém tivesse coordenado. Lucas e eu trocamos olhares. O Dr. Almeida tinha razão. Alguém estava orquestrando isso. Vilma descobriu que a investigação do Ministério Público. Eduardo continuou, a voz falhando. Não é só civil, é criminal. Formação de quadrilha, estelionato, coação. Ela pode perder tudo. A empresa, o dinheiro, a liberdade. E você? Perguntei. Eu também estou envolvido, ele admitiu, finalmente me olhando. Participei das reuniões, assinei documentos, sabia do plano contra a senhora. Posso responder como cúmplice. O silêncio pesou na cozinha. Renata me deixou, ele disse, quase sem voz. Esta manhã. Disse que eu sou um fracassado, que arruinei o futuro dela, que foi um erro ter se casado comigo. Pegou as coisas, colocou numa mala e me mandou ir embora. Não senti pena. Deveria sentir. Era meu filho destroçado na minha frente, mas algo em mim havia se partido na noite anterior. Por que, Eduardo? Perguntei. Por que você fez isso comigo? Ele soluçou. Porque eu quis ser alguém. Porque estava cansado de ser só o Eduardo. Queria ser rico, importante, respeitado. E quando Vilma me ofereceu a sociedade, os milhões, o apartamento, eu pensei que finalmente seria alguém de verdade. E os valores que tentei te ensinar não significavam nada? Minha voz quebrou. Tudo que eu te dei, todo o amor, não era suficiente? Era, ele gritou. Mas eu queria mais, sempre quis mais. E quando olhava para Lucas, como a senhora o amava, como ele era melhor filho que eu mesmo sendo adotado, eu sentia tanta raiva. Lucas se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Isso não é sobre mim, ele disse controlado. É sobre você e suas escolhas. Não coloque sua mesquinhez nas minhas costas. Eu sei, Eduardo gritou de volta. Eu sei que é minha culpa. Eu sei que sou um covarde, um traidor. Eu sei de tudo isso. Mas só sabe agora porque foi pego, Lucas rebateu. Se tivesse dado certo, se conseguissem roubar a casa da nossa mãe, você estaria feliz no seu apartamento de luxo. Eduardo não negou. Olhei para meus 2 filhos, um destruído pela ganância, outro firme na integridade. Como 2 homens tão diferentes vieram da mesma casa, do mesmo amor. O que você quer de mim? Perguntei a Eduardo.
Perdão, ele sussurrou. Sei que não mereço, sei que não tenho direito, mas estou implorando. E acha que perdão resolve? Que apaga o que você fez? Não, mas eu não tenho mais nada, mãe. Perdi minha esposa, vou perder meu emprego, posso ir preso. Tudo o que me resta é a senhora. Agora eu sou suficiente? A amargura escapou. Quando você perdeu tudo, agora uma velha mãe serve? Ele chorou mais alto. O telefone tocou novamente. Doutor Almeida. Senhora Mariana, acabou de sair uma notícia na imprensa. A construtora Imperium está sendo investigada por fraude. Tem mandado de busca e apreensão. Vilma pode ser presa nas próximas horas. Desliguei e olhei para Eduardo. Sua sogra vai ser presa. Não esperei ele responder. Levantei-me, cansada demais para continuar aquela conversa. Eduardo, você precisa ir embora agora. Mãe, preciso pensar. Preciso processar tudo isso e não consigo fazer com você aqui. Mas eu não tenho para onde ir. Tem sua casa, sua vida, as escolhas que fez. Renata me expulsou. Estou sem casa. Olhei para ele. Meu filho, meu menino, agora um homem quebrado por suas próprias decisões. Existe um hotel ali na avenida, eu disse, e minha voz soou mais fria do que pretendia. Você tem cartão de crédito. Se vire. Mãe, por favor. Não, cortei. Você escolheu não ter mãe quando decidiu me trair. Agora aguenta as consequências. Ele saiu arrastando os pés, destruído. Lucas fechou a porta atrás dele. Mãe, ele disse, me abraçando, eu sei que foi difícil. Foi necessário, respondi, mas as lágrimas finalmente vieram. Chorei pelo filho que perdi para a ganância. Chorei pela família que se despedaçou. Chorei pela inocência que nunca mais teria. Mas enquanto chorava nos braços de Lucas, percebi algo importante. Eu tinha sobrevivido, tinha resistido, e ainda estava de pé. A guerra estava longe de terminar, mas a primeira batalha eu tinha vencido. 3 meses se passaram desde aquele Natal que mudou tudo. A construtora Imperium desmoronou como castelo de cartas. Vilma foi presa preventivamente. As investigações revelaram uma teia de corrupção que ia além dos terrenos. Propina para fiscais, documentos falsificados, até ligações com políticos corruptos. O império que ela construiu sobre concreto e ganância virou pó. Renata desapareceu. Soube por terceiros que voltou para São Paulo, para a casa de parentes, tentando esconder da vergonha e dos processos que viriam. Eduardo era o que mais me doía. Ele foi indiciado como cúmplice, mas por ser réu primário e ter colaborado com as investigações, conseguiu responder em liberdade. Perdeu tudo: o emprego, a casa, os sonhos de riqueza. Dormiu alguns dias num hotel barato, depois alugou uma kitnet no bairro Sarandi, longe da vida de luxo que tanto desejou. Ligou várias vezes, deixou mensagens, pediu para conversar. Eu não estava pronta, talvez nunca estivesse. Lucas permaneceu firme ao meu lado. Descobrimos depois que havia um funcionário da construtora Imperium, cuja família tinha passado pela mesma situação. Pais idosos coagidos a vender o terreno deles anos atrás. Esse homem, testemunha silenciosa de tantas injustiças, juntou provas durante meses, documentando cada esquema, cada fraude, cada vítima. Foi ele quem enviou tudo anonimamente para o Dr. Almeida, transformando sua dor em justiça para outros. Lucas descobriu isso depois, quando as peças se encaixaram. Meu filho do coração, mesmo sem saber da existência desse aliado invisível, me protegeu com suas investigações e suspeitas, enquanto o filho do sangue me traiu. A ironia não passou despercebida. Minha casa, meu terreno tão cobiçado, permaneceu intocado. O projeto do prédio de luxo foi cancelado. Os outros proprietários, ao saberem das fraudes, entraram com processos pedindo indenização pelos danos causados. Alguns tentavam anular as vendas feitas sob pressão. Outros buscavam compensação pelo sofrimento que a construtora havia causado. Foi num fim de semana de abril, quase 4 meses depois do Natal fatídico, que Eduardo apareceu na minha porta sem avisar.
Estava mais magro, mais velho, o rosto marcado pelo sofrimento. Mãe, ele disse, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas deixa eu falar, só uma vez. Depois, se a senhora quiser, eu desapareço da sua vida para sempre. Olhei para Lucas, que estava comigo tomando chimarrão na varanda. Ele deu de ombros, deixando a decisão comigo. Entra, eu disse. Sentamos na sala. Eduardo olhou ao redor, para a casa que tentou roubar de mim, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu comecei terapia, ele disse. O advogado sugeriu, disse que ajudaria no processo. Mas não é por isso que estou fazendo. É porque eu preciso entender o que aconteceu comigo. Como eu me transformei nessa pessoa. Esperei em silêncio. A terapeuta disse que eu sempre tive medo de não ser suficiente, de ser menos que o Lucas, menos amado, menos importante, menos tudo. E esse medo virou ganância, virou necessidade de provar que eu era melhor, que eu valia mais. Agora eu entendo que não é competição, que amor não se mede assim, que a senhora sempre me amou, sempre nos amou, cada um do seu jeito, e eu desperdicei isso, por orgulho, por inveja, por burrice mesmo. Ele limpou os olhos. Vou ter que responder pelo que fiz, vou ter que pagar pelos crimes, mas antes de tudo isso acontecer, eu precisava dizer, me desculpa, mãe, do fundo do meu coração, me desculpa. O silêncio encheu a sala. Eduardo, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não sei se consigo perdoar, não agora, talvez nunca completamente. O que você fez foi uma traição que cortou fundo demais. Ele assentiu, esperando. Mas você é meu filho, e esse fato nem sua traição pode mudar. Então, eu posso oferecer uma coisa: tempo. Tempo para você provar que mudou. Tempo para reconstruir, se for possível, alguma confiança. Eu vou provar, ele disse, a voz desesperada. Vou trabalhar, vou me tratar, vou ser uma pessoa melhor. Espero que sim, mas não por mim, por você mesmo. Lucas se levantou. Mãe, vou buscar pão, volto logo. Entendi o recado. Ele estava nos dando privacidade, mas também marcando presença. Ele estava ali, vigilante, protetor. Eduardo ficou calado por um momento, processando minhas palavras. Não era o perdão que ele queria, mas também não era a rejeição total que talvez merecesse. Eduardo, falei calmamente, mudança real não vem de um dia para o outro. Não vem de palavras bonitas ou promessas desesperadas. Vem de escolhas diárias, pequenas e consistentes. Eu sei. Você vai ter que reconstruir sua vida do zero, sem atalhos, sem a ajuda de famílias ricas ou promessas de sociedades milionárias, com trabalho honesto e dignidade. Eu vou. Estou trabalhando como entregador por enquanto e procurando emprego. Qualquer coisa. Não me importo se é longe do que eu fazia antes. Respirei fundo. O que eu estava prestes a fazer poderia ser visto como fraqueza, ou como a maior demonstração de força que eu tinha. Você precisa de ajuda? Perguntei. Ele me olhou, surpreso. Como assim? Dinheiro. Para o aluguel, para recomeçar. Você precisa? Mãe, eu não posso aceitar nada da senhora depois do que fiz. Não estou oferecendo caridade, cortei. Estou oferecendo um empréstimo, com juros, com contrato, com prazo para pagar. Nada de graça, nada de favor, negócio. Ele piscou, confuso. Se você realmente quer mudar, precisa de estabilidade mínima. Um lugar decente para morar, condições de uma vida digna. Mas isso não é perdão, é investimento. Estou investindo na possibilidade de que você possa ser uma pessoa melhor. Eu não sei o que dizer. Diga se aceita ou não. Aceito, ele sussurrou. E vou pagar, cada centavo, com juros e tudo. Sei que vai, porque se não pagar vou cobrar. E dessa vez não vou ser a mãe complacente. Um silêncio tenso pairou entre nós. Tem mais uma condição, acrescentei. Qual? Você vai continuar a terapia, por pelo menos 1 ano,
Não negociável. Eu continuo, prometo. E vai pedir desculpas ao Lucas. De verdade, não por obrigação, mas porque ele merece. Eduardo olhou para o chão. Eu sei que merece. Eu fui terrível com ele, a vida toda. Então conserte isso. Quando Lucas voltou com os pães, encontrou Eduardo e eu conversando sobre valores, prazos, contratos. Negócio, não emoção. Eduardo se levantou para sair. Na porta, virou-se para Lucas. Irmão, começou, e a palavra pareceu estranha na sua boca. Eu preciso te pedir desculpa, por tudo, por anos de ciúme, de competição, de maldade gratuita. Você sempre foi melhor filho que eu. E em vez de aprender contigo, eu te odiei por isso. Lucas ficou surpreso, mas manteve a compostura. Não preciso que me perdoe agora, Eduardo continuou. Só preciso que saiba. Você tinha razão. Em tudo. E eu estava errado. Em tudo. Lucas assentiu, sem palavras. Eduardo saiu. Lucas e eu ficamos na varanda, vendo-o descer a rua, os ombros curvados pelo peso das consequências. Você acha que ele vai mudar mesmo? Lucas perguntou. Não sei, respondi honestamente, mas vou dar a chance de tentar. Os dias seguintes trouxeram mais revelações. A investigação sobre a construtora Imperium cresceu. Descobriram 17 idosos coagidos, 5 processos de interdição fraudulentos e inúmeras irregularidades em obras. A imprensa transformou o caso em escândalo nacional. E no meio de tudo isso, minha casa permaneceu, sólida, firme. Um farol de resistência contra a maré de ganância que quase me engoliu. Eduardo cumpriu sua palavra. Começou a trabalhar como vendedor numa pequena loja de materiais de construção. Pagou a primeira parcela do empréstimo em dia. Continuou a terapia. Não nos falávamos com frequência. Ainda doía demais. Mas havia um fio tênue de conexão, frágil como teia de aranha, mas existente. Lucas permaneceu meu porto seguro. Almoçávamos juntos aos domingos. Ele ajudou a pintar a cerca do quintal, consertar o portão velho, cuidar do jardim que eu tanto amava. 6 meses depois do Natal fatídico, recebi uma carta do Ministério Público. Queriam meu depoimento no processo contra Vilma e os outros envolvidos. Não como ré, mas como vítima. Lucas me acompanhou ao fórum. Eduardo, respeitando os limites que estabeleci, não apareceu. Contei tudo. O assédio, as ameaças veladas, a armação do jantar, o tapa, a humilhação. E enquanto falava, percebi que não era só sobre mim. Era sobre todos os outros que foram silenciados, intimidados, roubados. Minha voz naquele momento era a voz de todos eles. Vilma me olhou do banco dos réus. Seu olhar não tinha mais arrogância, apenas ódio impotente. Eu sustentei o olhar. Não desviei. Não tremi. Saí do tribunal mais leve, como se tivesse tirado um peso que carregava há meses. Julho chegou com suas tardes douradas. Eu estava no jardim, podando as roseiras, quando Eduardo apareceu, sem avisar, como tinha se tornado costume. Mãe, ele disse, trouxe a parcela deste mês, em dia. Peguei o envelope. Obrigada. E eu queria contar uma coisa. Conheci alguém. Levantei os olhos, surpresa. Uma mulher, Clara. Ela trabalha numa ONG que atende moradores de rua. Nos conhecemos num trabalho voluntário que a terapia sugeriu. E ela é diferente de tudo que conheci. Simples, honesta. Não se impressiona com dinheiro. Não quer nada de mim além de mim. Havia algo diferente no seu olhar. Uma leveza que eu não via há anos. Estou feliz por você, eu disse. E era verdade. Ela quer te conhecer. Um dia, quando você estiver pronta. Um dia, concordei. Talvez. Ele assentiu e se virou para sair. Eduardo, chamei. Ele parou. Você está trabalhando em ser uma pessoa melhor? Todo dia, mãe. Todo dia. Então continue. O caminho é longo, mas você está indo na direção certa. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Obrigado por não desistir de mim completamente. Um mês depois, o julgamento de Vilma terminou.
condenada a 8 anos de prisão por formação de quadrilha, estelionato e coação. A construtora Imperium faliu. Os outros envolvidos também foram condenados. Eduardo não foi preso. Por ter colaborado integralmente com a justiça e ser réu primário, conseguiu pena alternativa, prestação de serviços comunitários e reparação de danos. Continuou trabalhando, pagando o empréstimo religiosamente, construindo uma vida honesta. Clara, a namorada que conhecera, tornou-se presença constante. Eu a conheci num almoço. Uma mulher simples, sorriso fácil, olhos gentis. Ela olhava para Eduardo como quem vê potencial, não fracasso. E talvez fosse disso que ele precisasse. Alguém que acreditasse no homem que ele poderia ser, não no que ele tinha sido. Lucas começou um mestrado. Continuou sendo meu rochedo, minha certeza em dias incertos. E eu aprendi a perdoar sem esquecer, a amar com limites, a ser mãe sem ser capacho. A casa permaneceu intocada, mas não estática. Abri parte da varanda para vizinhos idosos tomarem chimarrão às tardes, pequenos encontros, nada formal, apenas companhia e conversa. Era minha forma de honrar a resistência, de transformar sobrevivência em comunidade. Numa tarde de outubro, véspera do meu aniversário, Eduardo apareceu com Clara. Mãe, ele disse, hesitante. A Clara fez um bolo. Pensamos, se a senhora quisesse, poderíamos comemorar juntos. Eu, você, Lucas, Clara, família. Olhei para ele. Para o homem quebrado que aprendeu a se reerguer. Para o filho pródigo que voltou sem exigir banquete. Família, repeti a palavra, sentindo seu peso e sua promessa. Se a senhora quiser, ele se apressou. Sem pressão, entendo se... Quero, interrompi, mas tem condição. Qual? Nada de vinhos de 10.000 reais, disse, e pela primeira vez em meses consegui fazer uma piada sobre aquela noite. Ele riu. Não o riso nervoso de antes, mas um riso leve de quem aprendeu que algumas feridas viram cicatrizes que podemos olhar sem sangrar. Prometo, suco de uva, do barato. Então está combinado. No meu aniversário, sentamos os 4 à mesa. A mesma mesa onde tanto dor e alegria tinham acontecido. Clara me abraçou como se me conhecesse há anos. Lucas fez seu famoso arroz carreteiro. Eduardo ajudou a arrumar a mesa, tímido, tentando encontrar seu lugar naquela dinâmica ainda frágil. E eu apenas observei. Minha família reconstruída, imperfeita, cheia de rachaduras mal coladas, mas presente, real, viva. Antes de comer, Lucas ergueu o copo de suco. Um brinde, ele disse. A quê? Eduardo perguntou. As raízes que não se vendem, as mães que não desistem, as segundas chances que são ganhas, não dadas. Brindamos. O som dos copos de vidro barato ecoou pela casa. Depois do almoço, enquanto Eduardo e Clara lavavam a louça e Lucas podava o jardim, sentei na varanda com meu chimarrão. O vento de primavera trouxe cheiro de flores. As roseiras que plantei com minha sogra décadas atrás floresciam mais uma vez. Ciclos, fim e recomeço, morte e renascimento. Fechei os olhos e senti gratidão. Não pela dor, mas pelo que ela ensinou. Não pela traição, mas pela força que descobri ao enfrentá-la. Mãe, Eduardo chamou da cozinha. Tem mais suco? Na geladeira, respondi. Lado direito, embaixo. Meu filho, procurando suco na cozinha da casa que tentou roubar. A ironia não passou despercebida. Mas talvez fosse exatamente isso. Estar em casa não é sobre posse, é sobre pertencimento. E pertencimento não se rouba, se constrói. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma raiz de cada vez. O sol começou a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja. Lucas acendeu as luzes do jardim. Eduardo e Clara saíram para a varanda. É linda essa casa, Clara disse, admirando. Sim, respondi. E vai continuar sendo, por muitas gerações ainda.
Porque raízes não se vendem. Algumas coisas não têm preço. Se essa história mexeu com você, não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.